Eu agradeço. O Cláudio é publicitário e tem a síntese, o poder de síntese da publicidade. Ele mandou-me uma biografia pequena. Ela é uma mente brilhante, muito premiada, mas conseguiu mandar uma biografia pequena. Nós costumamos dizer que 30 segundos é o suficiente para contar uma história. Então, Cláudio Rafael, criativo nato, graduou-se em Publicidade e Marketing no Brasil e a sua experiência profissional passa pelos mercados brasileiro, português e angolano. Durante a sua carreira na publicidade, arrecadou mais de 140 prémios nacionais e internacionais em publicidade. Como diretor criativo, esteve na criação de campanhas mais memoráveis na Angola, como Superboc Saca Fácil e Cliente Quero, Cliente Manda. Além da publicidade, dedica-se a contaminar pessoas com histórias que podem ajudar a mudar o nosso mundo. Foi orador do TED Talks, apresentador de televisão na TV5. Em 2018, fundou a Nine Films, produtora audiovisual, que ainda hoje dirige, dedicada à publicidade. Estreou-se também no cinema com a curta-metragem Michelle, o primeiro filme angolano sobre a transgeneralidade. Cláudio Rafael, muito bem-vindo ao Redeu. Obrigado. Boa tarde, já. Boa tarde, Páscoa. Boa tarde a todos os presentes. Obrigado pelo convite, mais uma vez. É sempre um prazer. Tive cá no Festival passado, no ano passado. Foi uma experiência que muito gostei, agradou-me e este ano, mais uma vez, vou aqui tentar partilhar convosco um pouco da minha visão do que tem sido o meu mundo. Não vou conseguir ser tão enérgico como as pessoas que passaram aqui antes. Realmente eles têm muita energia. Eu sou mais do tipo menos energia, mas ainda assim acho que o conteúdo tem aqui entusiasmante e espero ser inspirador em várias dimensões para vocês. Posso? Páscoa? Ok. Vamos lá. Estamos confortáveis todos. Deixa-me só ver uma coisa. Acho que eu vou tentar ficar em pé. Que é mais tranquilo. O tema está na moda. É o tema inteligência artificial. É o grande tema do momento e acima de tudo eu queria trazer aqui convosco e partilhar uma visão sobre a criatividade e o que é e o que é que vai ser a criatividade nesses tempos em que começam a aparecer uma série de novas ferramentas e novas formas de nós interpretarmos a comunicação. Sendo que aqui achei pertinente trazer este tema porque a criatividade que eu queria aqui abordar é alguma coisa que timidamente na nossa indústria tem-se estado a esbater, tem-se estado lentamente a perder relevância em relação àquilo que foi ao longo dos anos daquilo que caracterizou a publicidade. Só para ter uma noção, aqui, quantos de vocês trabalham ou está ligado de alguma forma à indústria publicitária? Se puderem levantar a mão. Ok. Temos mais ou menos metade das pessoas da plateia ligadas à indústria publicitária, o que nos vai ajudar aqui a como é que nós vamos desenhar a nosso talk. Eu, antes de abordar inteligência artificial e criatividade, eu vou-vos passar um pouquinho, muito rapidamente, por um pouco de história. Mais do que história é contexto. Podemos ter a apresentação, por favor? Vai voltar. Pronto. E quando eu entrei na indústria, em tempos atrás, uma das coisas que começou a caracterizar a indústria foi a evolução das formas métricas, as formas de medição. Hoje em dia é muito comum para nós estamos muito associados a medir likes, a medir engagement, a medir uma série de questões. E no passado, quando eu entrei, isto era um processo que ainda estava em evolução. Estavam a nascer as formas de medir, a indústria estava muito entusiasmada com as formas de medir, então os estudos de mercado, isso eu estou a falar mais ou menos há 25 anos atrás, ou coisa assim do gênero,
os estudos de mercado, 25, quase 30 anos, já estou nisso há um pouquinho de tempo, pode não parecer, mas já são uns anos. Estudos de mercado, softwares a tentar processar comportamento do consumidor e uma série de coisas foram acontecendo ao longo desses anos e que foram alimentando uma necessidade nossa enquanto marketing de compilar informação, entender mais sobre o consumo, inquéritos de satisfação, inquéritos de preferência, muito dessa informação que hoje em dia inclusive nós conseguimos ter em tempo real. Hoje já não precisamos esperar meses quando temos um estudo acerca de, por exemplo, como é que as pessoas receberam um produto, o que é que as pessoas acharam de um filme novo. Hoje com as métricas e com as medições isso é quase que instantâneo. E é um grande luxo comparando aquilo quando eu entrei na indústria e isto aqui é uma sala, vocês veem, tem um espelho, separa duas senhoras desse lado e outras pessoas daquele. Quando eu comecei na indústria, isso era mais ou menos a melhor sensação que nós conseguíamos ter, estar perto do que era uma forma de medição. E isso conseguia ser, e esta febre foi aumentando tanto na indústria, que conseguia ser, para a parte criativa, que é a parte que nos interessa, às vezes conseguia ser assustador, porque se tivesse a oportunidade no passado de trabalhar com indústrias com as maiores companhias, e eu tive a oportunidade de poder trabalhar com a Unilever, que a Unilever faz grande parte dos produtos de consumo, produtos de higiene doméstica, que nós conhecemos, os shampoos, os detergentes, e é uma indústria muito poderosa e muito rica. Então, tinhas ao ponto de ter os anúncios a serem passados numa sala assim com o consumidor e a termos um joystick em que o consumidor ia vendo o anúncio e à medida que o consumidor fosse vendo o anúncio, se tivesse a achar interessante, apertava o joystick para um lado. Se tivesse a deixar de achar interessante, puxava o joystick para o outro lado. E aquilo ao longo do anúncio dava um gráfico mais ou menos onde é que o anúncio está interessante, onde é que o anúncio não está interessante. E depois, resultado daquilo, os criativos, nós recebíamos de volta o anúncio com um gráfico a dizer, olha pessoal, trabalhem melhor nessas partes do anúncio em que não estão mais interessantes. Aquilo era assustador realmente, essa tendência da indústria a entrar para essa onda de medição e era quase canalizada ao segundo, também por contexto. No passado, hoje em dia, nos últimos 15, 20 anos, ficou muito acessível fazer publicidade, fazer anúncios, filmar anúncios. Os nossos telemóveis filmam muito bem, muitas câmeras como essas que nós estamos a ver filmam em altíssima qualidade. Isto há quase 30 anos atrás não era assim, os anúncios eram filmados como cinema, as câmeras tinham que ter película e não se podia estar a gastar dinheiro à toa. Então, antes de porem um anúncio na rua, o cliente queria ter muita certeza que aquele anúncio era bom em todos os segundos. Isto causava, é claro, naquela época este era o terror que nós vivíamos, era o terror dos inícios dessa grande era das medições. E hoje em dia o verdadeiro terror do momento, o bicho-papão do momento agora é a inteligência artificial, é aquilo que tem tentado tirar o sono de muitos criativos, o que de longe passou a ser muito mais assustador e preocupante em relação àquilo que nós tínhamos no passado. Então nós estamos a entrar aqui, entramos oficialmente, principalmente a partir deste ano, entramos oficialmente na era da inteligência artificial generativa, que é aquela inteligência artificial que pode gerar conteúdo imitando muito de perto aquilo que são os humanos na nossa forma de produzir conteúdos. E isto, para a alegria de muita gente e para o terror de outras pessoas, está apenas a começar. Quer dizer, nós estamos apenas a assistir o início e já está a ser um início bastante promissor e bastante com uma capacidade imensa de abrir a nossa imaginação sobre o que pode ser o futuro. Quando eu digo para a alegria de uns, porque eu acho que, não sei se tem aqui alguém que trabalha no departamento de marketing do cliente, quer dizer, aqueles que compram criatividade às agências, essas pessoas devem estar um pouco felizes, porque devem estar a pensar, bem, é agora que nós vamos nos ver livres dos criativos, que são chatos, que demoram, que reclamam, que não sei o quê, das quantas. Acho que esses devem estar a bater palmas internamente, escondido, mas os criativos, eu muito ouço criativos a reclamar e a ficarem assustados sobre o que é que vai ser o futuro destas pessoas. Hoje em dia, na inteligência artificial generativa, só alguns exemplos de alguns
softwares que são muito interessantes e produzem coisas boas. O ChatGPT basicamente é o mais transversal e conhecido deles, que cria textos, gera textos. Dentro desta área de gerar textos, isto aqui é uma pequena amostra, são algumas companhias que estão a nascer agora proeminentes, mas uma pequena amostra como o Type, que é um poderoso editor de texto, fazer conteúdo. E depois também, estes são mais transversais, em algumas áreas como SoundHound, que faz música com inteligência artificial, com resultados muito interessantes, e outras coisas mais de nichos, como por exemplo o Midjourney, que aí é as pessoas que fazem imagens, estão mais acostumados a lidar, o DALL-E e outras plataformas. E agora os gigantes, o vídeo oficialmente entrou para a inteligência artificial, estava até pouco tempo um pouco para trás, mas entrou nos últimos meses com os gigantes a entrarem, no caso a Adobe. A Adobe é uma das maiores companhias, para aqueles que lidam com criatividade, estão acostumados a lidar com isto, a maior companhia do mundo que faz produtos. E curiosamente os gigantes entram sempre no final, entram atrasados, por um motivo que é muito simples, que é os gigantes não podem errar quando entram. Alguém aqui já usou inteligência artificial para fazer qualquer coisa? Pode pôr a mão? Pronto, muita gente então tem a experiência que a inteligência artificial erra muito. Quando nós tentamos usar, ela erra muito. Só aquelas pessoas que não sabem nada sobre nada e que acham que ela está certa sempre, ela quase sempre está errada. E uma das coisas que acontece é que os gigantes não podem, a Adobe fornece produtos que te cobra um fee de utilização de $2.000 ano, vamos assim dizer. E quem te faz este produto hoje em dia na web não pode errar, não pode dar um produto que de repente gera 5 dedos. No início das imagens elas faziam 6 dedos, 7 dedos, apareciam braços e coisas assim a mais. E os grandes não podem fazer isto. Também um dos motivos delas entrarem atrasados, elas só podem entrar neste jogo de fornecerem produtos de inteligência artificial quando realmente entenderem que o seu produto está confiável o suficiente para justificar ser pago o preço. Mas eles entraram, demorou um pouquinho, entraram no bem, e agora já estamos então oficialmente, até os grandes estão dentro da inteligência artificial. E essa inteligência artificial generativa é essas coisas interessantes que funcionam com comandos comandos escritos, prompts, quase todos vocês já usaram, então têm experiência sobre isto, e nos permite gerar coisas giras e interessantes. Eu fui fazer um teste, eu queria um pinguim a tomar um refresco na janela do meu apartamento, com a vista da cidade de Luanda no fundo, num pôr do sol, e pum, apareceu um pinguim a tomar, e não sei, isto, eu particularmente estou a achar imensa piada e estou a achar imensa graça ao que é que se consegue fazer, e isto porque nós conseguimos fazer como se estivéssemos a pedir alguma coisa a um assistente. Até podemos ser cordiais, por favor, por obséquio, por gentileza, até podemos para nos fazer mais confortáveis, até podemos fazer essas gracinhas a falar com os nossos softwares, e por enquanto é por escrito, mas aposto que daqui até o final do ano, coisa assim, já vamos ter comandos por voz, ou senão alguns já não estarão a fazer. O que quer dizer que até a minha avó vai poder começar a pedir às máquinas para fazerem coisas fantásticas. A Adobe, agora o gigante, entrou e permite-nos sair, por exemplo, de uma imagem como esta. Isto é feito numa fazenda aqui perto de Luanda, e saíres desta imagem para uma imagem como esta, onde consegues ter um castelo medieval, consegues ter um pôr do sol fantástico e tudo isto, e ele o faz sem saber mexer uma única vírgula em alguma coisa do que quer dizer com software. É simplesmente escrevendo comandos, dizendo, olha, eu quero um castelo aqui, medieval, eu quero um pôr do sol assim, eu quero que isto tudo fique mais quente e tantos, e de repente nós saímos daí para cá em 3 minutos a 5 minutos, o que realmente para a nossa indústria é uma grande revolução. Aqueles que têm o trabalho de sentar-se em frente ao computador para fazer imagens sabem o que é que eu estou a falar sobre isto. E realmente nós, para estes softwares que eu mostrei, aquela lista, escolhi aleatoriamente alguns na qual eu tenho contato mais frequente, mas no entanto para cada um daqueles há pelo menos 10 que
fazem a mesma coisa igual e eles agora vão crescer, vão se fundir, umas vão ser compradas às outras e vão juntar. Muitas ainda cometem muitos erros e são grátis, mas no entanto a coisa está muito promissora e vai muita coisa acontecer nisto. Então isto toca-nos aqui num ponto que quer dizer então que os criativos estão com problemas, já não vão ser necessários, até porque uma coisa muito simples, os clientes para qual esses criativos trabalham também têm computadores, também têm internet, também podem entrar nos mesmos softwares que vocês entram ou que aqueles criativos entram e também podem pedir as coisas com as mesmas palavras e as mesmas frases que a gente pode pedir. Esta é aquela parte que eu digo que realmente é aqui onde o marketing deve estar todo feliz. Quando eu digo marketing, o lado do cliente das empresas, porque realmente vão poder agora receber livre dos criativos. Bem, a notícia menos boa é que não é bem assim. Não é tão fácil, não vai ser desta vez, mas e não é bem assim porque nós ainda há uma quantidade de coisas dentro daquilo que o nosso trabalho faz, que a inteligência artificial pode fazer, mas há uma outra quantidade de coisas que a inteligência artificial ainda não pode fazer. E quando eu digo ainda, eu ponho aqui um ainda muito longo. Acho que ainda, a perder de vista, a inteligência artificial vai poder fazer coisas que nós humanos podemos fazer. Antes de explicar um pouquinho isso, eu acho que queria aqui fazer uma separação muito importante, que é o que é criatividade, o que é a criatividade a qual eu me refiro aqui e aquela que nos interessa abordar mais. Só para tocar uma coisa, fazer folheto, fazer panfleto, fazer post, fazer um cartaz bonitinho com umas imagens, até pode ser imagem cara, podem gastar 2 milhões de kwanzas numa imagem, é um valor muito aceitável para se gastar para fazer uma boa foto, ou então podem fazer uma imagem de banco de imagem. Este tipo de criatividade não se enquadra naquilo que eu estou a chamar de criatividade. Tá? Este tipo de criatividade que eu até acho muito bom. Esse tipo de criatividade a inteligência artificial pode fazer. Pode fazer os posters, uns cartazes. Provavelmente fará melhor do que muitos criativos fazem. Pelo menos sei que faz melhor do que muitos criativos que eu já vi fazerem o trabalho. E eu até acho muito bom, acho muito interessante e muito bem que haja inteligência artificial para fazer este trabalho, porque este é justamente o trabalho que eu acho na nossa indústria que é menos interessante. É aquele que, para menos a mim, é aquele que mais seduz. É um trabalho importante, não quer dizer que não seja importante, não me leva a mal alguém que acha que faz muito nos folhetos e nos cartazes, mas realmente este é o tipo de trabalho que a inteligência artificial pode fazer bem. E para mim a grande vantagem que ela pode fazer bem é que isso nos permite sobrar tempo, para aquilo que realmente nos interessa, que é o tipo de criatividade que eu quero aqui abordar. Que isto é a criatividade como pensamento organizado na direção de mudar ou criar percepção humana sobre algum assunto específico. Isto é criatividade conceitual, pensamento conceitual. É nós pensarmos em ideias, pensarmos em formas de, através de insights criativos, fazermos mudar a percepção das pessoas, do consumidor, sobre um assunto, sobre um produto ou sobre uma matéria. Isto não necessariamente, isto é um tipo de lógica que não necessariamente se aplica naquilo que é muito funcional. E quando eu chamo de funcional eu tenho este produto, está à venda aqui por este preço, por essa coisa. Isto é ótimo, que a inteligência artificial varra tudo isso, que eu acho que para nós até nos faz um bom favor enquanto na relação do dia a dia e do trabalho. E curiosamente estamos cada vez mais afastados desta criatividade conceitual e estamos muito mais ligados e focados naquela criatividade dos folhetos, dos cartazes e aquela que justamente está em risco de transitar a responsabilidade de quem faz. Isso graças ao bom Deus dos criativos que criou a inteligência artificial. Eu digo entre aspas, vou chamar aqui de inteligência artificial entre aspas, e eu digo entre aspas porque eu gosto da citação de um neurocientista, é o Miguel Nicolelis, que este senhor
Ele faz um trabalho muito interessante sobre redes neurais. Basicamente, ele é o cientista que tem o trabalho mais importante do mundo sobre como é que os neurônios funcionam. Ele foi o primeiro homem do mundo a conseguir ouvir os neurônios a trabalhar, basicamente. Se vocês se lembram, recentemente o Elon Musk fez uma coisa que era um porco que tinha uma máquina ligada à cabeça e prometia que mexia coisas com o pensamento do porco. Pronto. Aquilo foi uma apropriação não muito elegante do trabalho do Nicolelis, porque uma das pessoas que trabalhou nesse projeto foi um dos alunos do Nicolelis. Isso é só para termos a noção da importância do senhor. E o senhor diz uma coisa que nem é inteligência, nem é artificial. Eu acho que é uma explicação muito interessante para o fenômeno que nós estamos a lidar. E isto explicando muito basicamente, os sistemas que nós estamos, entre aspas, a chamá-los como sistemas de inteligência artificial, eles são mais ou menos como os preenchedores automáticos de frases. Quando nós usávamos os telemóveis, acho que ainda assim funcionam, quando vamos tentar preencher uma coisa nas mensagens e ele vai tentando adivinhar muito rapidamente qual é a palavra que estamos a fazer. A inteligência artificial funciona em grande parte desta forma. Um texto gerado por inteligência artificial são leituras probabilísticas de qual provavelmente é o tema que você precisa seguir. E se tu pedires um texto mais complexo, ele vai fazer qual provavelmente seria a palavra que melhor cumpre aquela sequência de palavras dentro do tema que está a trabalhar. Só para termos uma noção nós já lidamos com isso há muito tempo e se calhar nunca percebemos e nunca lemos assim. Muitos de vocês têm a experiência quando vão ao Google. Se tu fores hoje ao Google, hoje, no dia de hoje, e tiveres, acho que até em Angola deve funcionar assim, na Europa, e tentares pôr a letra M, provavelmente, se só escreveres M, vai aparecer Martin Scorsese. Isto porquê? Porque o Martin Scorsese, realizador, lançou um filme agora que está em voga no mundo, muito no Ocidente, comenta-se muito sobre este filme, e os Estados Unidos. Muitas pessoas no planeta estão à procura de mais informações sobre isto, então o Google, quando tu vais lá pôr, ele basicamente imagina que tu também possas estar interessado. Tão eficientemente isto acontece que muita gente reclama que às vezes eu estou a falar sobre um assunto com um amigo e quando eu vou no Google e tento escrever e o meu assunto é o primeiro que aparece aqui em cima. E aí eles nos estão a escutar e seguramente sabem o que eu quero. Pronto. Eles dizem que não estão a escutar, eles dizem que é cálculo probabilístico. Eles conseguem ter algoritmos, fórmulas matemáticas, que probabilisticamente calculam o que é que provavelmente vai ser a tua necessidade. E o AI funciona assim. Então, curiosamente, a grande questão do AI é cálculo probabilístico sobre informação e não é necessariamente uma lógica de inteligência, e por isso é que nós temos os erros que temos, e por isso é que, como diz o outro, eu gosto da citação que ele comenta, que é nem é inteligência nem é artificial. É claro que este exemplo que eu dei é uma forma hiper simplista de mostrar o problema, mas é uma forma também de nós olharmos um pouquinho para entendermos um pouco o que é o AI e por que ele consegue dar resultados interessantes sobre aquelas coisas que nós queremos. Uma nota interessante. Esta criatividade que eu falei, que é aquela que muda ou cria percepção, curiosamente vai sendo cada vez menos requisitada pelo que são as agências, pelo que são os clientes, pelo que são o marketing, os clientes na sua forma de abordarem a comunicação. Isto é uma coisa que para mim preocupa-me um pouquinho e eu vejo que as agências de publicidade, que são os principais fornecedores desse cliente, têm parte da responsabilidade deste problema, de realmente a criatividade conceitual estar a ir ficando em desuso, estar a ir ficando menos requisitada em detrimento daquela criatividade que nós falamos, a criatividade do folheto e do panfleto, sem prejuízo deles, do folheto e do panfleto, que são muito fixes, mas que, no entanto, isto é uma coisa que vai acontecendo. E quando nós tentamos entender e olhar um pouquinho para o porquê que esta criatividade vai caindo em desuso e que não vai sendo tão requisitada pelo marketing, é só nós olharmos uma coisa muito simples, que é
O marketing, enquanto ciência, enquanto entendemos de ciência, ela precisa de validação. Uma ciência, na forma newtoniana de ser, uma verdade precisa ser validada, e isto é validado através de mensuração, é validado através de métricas, números. O que quer dizer que nós, dos últimos tempos, entramos, como eu expliquei logo ao início, por isso é que eu fiz aquela introdução sobre números e métricas, nós entramos realmente numa grande tendência de métricas e números. E isso nós olhamos, os seres humanos gostam de medir coisas, os decisores então adoram medir coisas porque as decisões são em grande parte baseadas em dados. Então, nos últimos anos, as agências de publicidade acabaram por ficar muito mergulhadas dentro dessa lógica conceitual de fazer medições, de fazer dados. Com o digital, então, isto atingiu o seu ponto mais alto, que é, hoje em dia, eu já vi processos onde os clientes analisam um post, mas este post não atingiu X engagement, não atingiu X dado, não atingiu isso, e tem que ser mais criativo para atingir mais, e dá vontade de falar, malta, isto é só um post, depois de meia hora, uma hora, esse post já não tem valor nenhum para o consumidor. E este é o mundo onde nós ficamos, e as empresas de comunicação ficaram bastante presas, no mundo das medições e dos dados, seguido também de uma outra coisa que eu vejo contribuir para essa lógica do desuso da criatividade, aquela que transforma, que é, eu vejo muitas das vezes acontecer que a forma que as empresas abordam e usam para crescer é, ok, nós precisamos vender mais. E vi esses desafios muito nas empresas de comunicação, cujo desafio é aumentar as vendas. E aumentar as vendas deveria ser mais uma consequência do que necessariamente um desafio. Um desafio deveria ser uma outra coisa qualquer que leve a aumentar vendas. E normalmente essa resposta vem de, ok, vamos aumentar as vendas baixando o preço, vamos aumentar as vendas oferecendo mais produto, bonificando a compra, quer dizer, são tudo variações que no final do dia querem dizer baixar preço, porque eu estou a dar mais produto por menos preço. É um tipo de desafio que eu acho que nem precisa de genialidade nenhuma, nem precisa de formação em marketing nenhum, e que é um desafio que qualquer inteligência artificial chega lá. Mas já agora, vender mais aumentando o preço, este sim é um tipo de desafio que precisas de inteligência especializada, ou quer dizer, precisas de criatividade, aquela que só nós, os nossos cérebros, conseguem produzir. Há uma frase do Nicolelis também que ele chamou de máquinas de processamento analógico de dados não computáveis. Era uma palavrão para ele gozar a dizer que nós cérebros produzimos dados não computáveis. Bem, até agora eu estive a falar sobre coisas que nós podemos fazer e coisas que a inteligência artificial pode fazer. E principalmente eu estou aqui a valorizar aquilo que nós podemos fazer. Mas então uma questão que chega em cima da mesa é, ok, tudo bem, nós podemos fazer isso, mas como é que nós pomos então em prática esta tal inteligência, essa tal criatividade que nós podemos fazer? E é uma criatividade que, do meu ponto de vista, não está nem de longe, nem de perto, ameaçada pela inteligência artificial. É um tipo de fenômeno que ainda está fora desta alçada. Bem, ao lado daquelas coisas que nós podemos medir, que eu falei que as métricas cumprem muito bem, há uma quantidade de coisas que nós não podemos medir, que são problemas. Quando eu digo problemas, são questões dentro do marketing que estão muito associadas à natureza psicológica humana. E nós, quando falamos em consumo, não vamos esquecer que consumo, quando estamos a falar em consumo, estamos a falar de comportamento humano. Tudo que é consumo é psicológico, é comportamento. Tirando aquelas questões, quando nós olhamos a pirâmide de Maslow, tem lá na base aquelas necessidades fisiológicas, essenciais, tudo aquilo para cima é comportamento humano. Aquilo estamos no nível dos outros animais todos, depois, a partir daí do degrau, já estamos dentro da área da psicologia. E dentro da psicologia, há problemas que os insights criativos podem resolver. Uma das formas de olhar para esses problemas e como é que os insights criativos podem resolver é nós olharmos para a criatividade que inova, para a inovação, não como alguma coisa que nós vamos fazer no mundo físico. Muitas das vezes nós olhamos como inovação, ok, vamos inovar, vamos criar aqui uma caixa nova, ou vamos criar um carro novo, ou vamos criar um produto novo. Mas muitas das vezes, e é aquilo que a nós é solicitado enquanto publicitários e marketeers, e vocês jovens estudantes que vão entrar nessa área
vos vai acontecer, que é criar percepção de alguma coisa nova no cérebro das pessoas. Inovação, criatividade e inovação está muito mais associado a isto, criar percepção nova no cérebro das pessoas. Um bom exemplo é, estamos a ver este cartaz aqui com esta foto e estamos a ver aqui uma foto amarela, menina gira, está em todos, esse é de banco de imagem, está em todas as campanhas essa menina, quem gosta de usar já sabe, já deve ter usado ela várias vezes. O que nós estamos a ver aqui é uma cor viva amarela, mas na verdade esta cor viva amarela não existe, não está neste ecrã. Aqueles que estão familiarizados com construção de imagem têm a noção que isto é um ecrã RGB, tal como as nossas televisões. Ele não tem cor amarela, ele tem cor red, vermelha, blue, azul e tem green, verde. Tem vermelho, azul e verde. É isto? Dá. Tem essas três cores. Não existe a cor amarela. A cor amarela é uma construção que se dá dentro das nossas cabeças. O criativo, o inventor deste ecrã, colocou apenas três cores. E isto é uma forma muito clara de nós percebermos que parte da percepção que o nosso cérebro tem sobre o parte da informação que nós recebemos sobre o mundo é uma percepção, uma interpretação que o nosso cérebro faz para o mundo. Criativamente, quando estamos a trabalhar criativamente, isto é um elemento muito importante para nós termos. É possível criar realidade no cérebro das pessoas, fazendo elas mudar uma percepção sobre algo, mas com um resultado que se forma dentro das nossas cabeças. Um exemplo muito também interessante de como é que isto acontece é, por exemplo, a Maserati, marca italiana de automóveis, faz automóveis de luxo, vende carros de $200 mil. $200 mil é um carro caro, vamos aceitar que sim. Pelo menos pode ter aí alguém dizer, não é caro, mas pronto, é caro. Para mim é caro. $200 mil. E quando vais comprar um carro de $200 mil, isso exige de algum tipo de reflexão, pensamento, cálculos, contas. Será que isso vale a pena? Será que isto anda sozinho? Será que a pele é única? A pele dos bancos, ou como é que chama isso? É única? Quer dizer, há uma quantidade de decisões que tu tens que tomar para comprar um carro de $200 mil. O que a Maserati fez foi expõe os seus carros nas feiras de vendas de iates. Iates, aqueles barcos fantásticos que estão lá atrás, são coisas que custam facilmente entre 10 a 30 milhões de dólares. E lá onde estão a expor os iates todos, entre 10 e 30 milhões de dólares, é onde a Maserati expõe os seus carros. O que é que acontece? Tiro. Quem vai comprar um iate de 10 milhões de dólares, compra uma Maserati por impulso. Ele fala, eu não fui lá, eu gastei 10 milhões de dólares, tinha lá, olha, trouxe duas, já agora está aqui duas, para ficar bonitinho quando eu andar com o meu iate. É uma simples percepção. Para aquelas pessoas que estão lá, ao fazer uma compra de 10 milhões de dólares, $200 mil saiu barato, veio de graça, quase que foi uma oferta. Tá? E é uma forma muito interessante de nós olharmos para como é que a criatividade é o suficiente. Aqui a criatividade foi, ok, é isto, estão a achar caro, vamos pôr então ao lado de um barco de 10 milhões de dólares, vamos ver se continuam a achar caro. Isso aí passou a ser um produto barato. Por isso, simplesmente, criatividade a fazer isto. Um exemplo é uma história muito engraçada e interessante. Este senhor é o Frederic II da Prússia. Foi o rei da Prússia do século XVIII. Hoje em dia nós comemos batata, mandioca, essas coisas todas, mas na Europa, no século XVIII, até o século XVIII, não se comia batatas, não se comia cenouras, não se comia nabos, não se comia beterrabas, não se comia coisas que vinham debaixo da terra. Tá? A alimentação era essencialmente grãos, era trigo, a alimentação era feita à base de trigo. E o que aconteceu no século XVIII, houve uma microera, um pouquinho antes, houve uma microera glaciar. Microera glaciar o nosso planeta tem isto, é cíclico, dizem que acontece a cada 100 mil anos, que as temperaturas baixam muito. Basicamente, o norte da Europa ficou com invernos rigorosos muito grandes e durante aquele período o que aconteceu foi que a plantação de trigos caiu radicalmente. Não se conseguia plantar trigo, em poucas partes da Europa, logo a comida que havia não estava disponível para todos. Houve fome, houve a população a passar fome
E sempre, em qualquer lugar, quando a população passa fome, tem que haver um culpado. Os políticos normalmente são os culpados, hoje em dia são os políticos, a população passa fome, os culpados são os políticos. Naquela época, a população passa fome, os culpados eram, então, como é que se diz? Eram a nobreza, não é nobreza, falha uma palavra, mas já vamos lembrar. Mas no caso, o Kaiser, o Kaiser não, nesse caso era mesmo o rei, o Frederick, era o monarca, os culpados eram os monarcas, era o que me estava a faltar a palavra. Ele era um monarca que tinha esse problema para resolver. Tinha uma população com fome, uma população a contestar, uma população a pressionar, e eles sabiam, podia-se comer batata, mas as pessoas não comiam batata. Aí havia uma associação que a igreja tinha relação nisto, tinha parte nisto, que era o que vinha da terra, o que vinha de baixo era associado com uma coisa obscura, sombria, do demônio, do mundo dos mortos e tantos. Então, por questões religiosas, principalmente, havia uma não aceitação de comer o que vinha da terra. Claro que o rei prussiano ordenou, disse, ok, povo, não há trigo, por favor, coma as batatas. Mas nada disso, a população não aceitou, não embarcou nesta. E as coisas foram ficando tão graves e o homem criativamente usou marketing naquela época. Tá? Vocês acham que o marketing é só de hoje? Já naquela época havia marketing. O rei mandou plantar nas imediações do seu palácio, quer dizer, na horta real, mandou plantar batatas e mandou vigiar as batatas com alguma pompa e circunstância. Pôs lá vigias, guardas, com o quê? A vigiar as batatas, mas com uma indicação. Vigiem as batatas, mas não vigiem muito bem. Tipo, vigiem, mas se alguém tentar roubar, à noite se calhar baixam a guarda, durmam bastante, finjam que não estão a ver. E pá, e dito e feito, funcionou. A população, a perceber que havia aquele alimento que supostamente a igreja dizia que não, mas que o rei tinha, e o rei achava tão precioso que até mandava guardar aquela população, começava a roubar na calada da noite, roubava os produtos, começou a plantar e replantar, e realmente funcionou a estratégia do rei prussiano. Aquilo começou a ser roubado, tá? Porque não estava lá muito bem vigiado. E o rei prussiano levava isso tão a sério, tanto a sua campanha de marketing, que isto é uma pintura feita por um grande mestre da pintura, não consegui encontrar o nome do mestre, mas é uma pintura que faz o portrait do rei a inspecionar a plantação de batatas. Era para dizer, o rei se importa, isto é precioso para o rei. Então, isso para dizer assim, se é só hoje que nós vemos políticos a inaugurarem pontes, hospitais, escolas, não, já desde o século XVIII os políticos, no caso os reis, também faziam marketing, faziam imagens de si mesmos naquelas coisas que achavam interessantes. Mas lá está, é mais um exemplo de mudança de percepção pela criatividade. Aquilo que tinha um ponto de vista, uma percepção específica pelo consumidor, passou a ter um outro tipo de percepção vista, apresentada de um outro ponto de vista. Curiosamente, a maior ameaça, vamos assim dizer, àquilo que é a criatividade, aquela criatividade que muda e que transforma, não é a inteligência artificial, nem de longe é a inteligência artificial. A maior ameaça está no pensamento lógico, está na lógica. Raciocínio lógico é aquilo que mais confronta, que mais rivaliza ou que antagoniza a criatividade. E a lógica é uma coisa muito fácil de entender, porque a lógica dificilmente nos põe em problemas. Quem tem emprego, quem tem trabalho, quem tem chefe sabe que se tu fazes as coisas com lógica, dificilmente vais ser demitido porque fizeste uma... Até pode ser errado, até pode dar errado no final, mas se o fizeres com lógica estás em segurança. Por quê? Porque o teu chefe também sabe pensar, é suposto sim, e como sabe pensar também pode chegar à mesma conclusão que tu. Logo, se ele pode chegar à mesma conclusão que tu, a lógica normalmente é aquilo que nos mantém mais seguros nos nossos empregos e naquilo que fazemos. Mas uma questão interessante para sabermos nós, enquanto criativos e marketeers, que é a lógica. O teu chefe não é o teu maior problema quando se trata de lógica. O teu maior problema é o teu concorrente, porque o teu concorrente também sabe pensar. Também pode chegar ao mesmo pensamento lógico que tu. Logo, se ele pode chegar ao mesmo pensamento lógico que tu, ele consegue fazer coisas, provavelmente, primeiro, antes ele consegue rivalizar-te e antagonizar-te em grande plano. Um exercício, uma coisa interessante a fazer, que é, imaginem lá que o teu cliente
pede-te a ti que quer fazer um produto e este produto deve poder rivalizar contra a Coca-Cola, tá? É um produto, só para termos uma noção do tamanho do desafio. Depois da água, a Coca-Cola é o produto mais líquido, o produto líquido não alcoólico mais consumido no planeta, mais distribuído e consumido no planeta. Então é um desafio muito grande. O vosso cliente chega, ok, senhores inteligentes, marketeers, criativos, nós queremos cá um produto que possa fazer uma penetração tão grande como a Coca-Cola, possa crescer tão rápido a ponto de em poucos anos poder chegar aos calcanhares da Coca-Cola, que possa vender tanta Coca-Cola. Então vamos lá fazer um exercício. O que é que vocês acham que este produto, que tipo de sabor é que vocês acham que esse produto tinha que ter? É mesmo para falar, saber, curioso. Que tipo de sabor? Se vos dessem esse briefing, vos pedissem, deveria ser sabor de quê? Para vender, para rivalizar a Coca-Cola, para ser tão bom, blá, 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 tudo aquilo que eu falei há pouco. Sabor quê? Sabor laranja, sabor cola, sabor limão. Tem alguma ideia? Pensem, o desafio é convosco. O cliente me está a perguntar, vocês são consultores, são muito bem pagos para dar essa consultoria. Hein? Que sabor? Alguém, por favor, mande lá. Hein? Chocolate? Ok? Boa ideia. Sabor chocolate? Mas chocolate de bebê, é líquido, é de bebê, né? Sabor chocolate para bebê, né? Interessante. E mais, alguém arrisca algum sabor que deveria ser? Sabor cola, né? É para rivalizar contra, queremos sabor cola provavelmente, certo? Ok, e vocês acham o quê? Deveria ser uma lata maior ou menor? Já que eu quero rivalizar contra a Coca-Cola, o que é que eu tenho que fazer? Dar uma lata maior com mais produto, dar uma lata menor com menos produto? O que é que vocês acham que deve ser? Oi? Espera aí, estou a ouvir mal, pessoal. Tamanho igual é o suficiente, queremos rivalizar o mesmo tamanho, certo? Alguém tem uma ideia? Damos mais produto, damos menos, damos igual? Consultores, vocês estão a ser pagos, não esqueçam, tá? Vamos pagar muito bem para essa sessão de consultoria. Alguém arrisca alguma coisa? É? Menor? Ok, temos igual? Pode ser maior? Ok, temos aqui várias opções, né? Temos maior, igual, ok, tá bom. E o que é que vocês acham que deveria ser o preço? Deveria ser mais caro ou mais barato que a Coca-Cola? Para rivalizar. Uma lata maior com preço menor, né? Mais caro. E por que deveria ser mais caro? Diz. Alguém que acha que deveria ser mais caro, por que deveria ser? Tá. Ok, boa, interessante. Mas, alguém tem mais alguma ideia? Tem aí, o senhor também tem alguma ideia sobre o que é? Numa primeira instância, eu acho que já seremos nós, público, para atrair as pessoas. Imaginemos que é um produto que eu não conheço. Não me falemos de uma marca. Bom. Eu não vou querer conhecer a marca. E se for um pouquinho maior, eu vou preferir usar o que eu já possuo. Sim. Lógico que é. Sim, sim. Dependendo muito do mercado, essa análise do tamanho, do preço, vai depender do mercado e da penetração do produto. Nosso desafio é a Coca-Cola está a vender horrores no mundo inteiro e nós queremos uma marca que possa rivalizar com ela no mundo inteiro, onde ela está a vender, olha, a Coca-Cola é a marca de bebida gasificada com açúcar que cresce enquanto todas as outras caem, né? Tipo, já há 10 anos eu tive, 12 anos eu tive num estudo de mercado que estavam a dizer que em 10 anos isto tudo ia acabar e elas continuam a subir. Erraram feio nesse estudo. Diz. Pelo slogan, podíamos usar melhor do que a Coca-Cola, só exame. Como um nome, né? Mas o nome a gente chega lá, era mais como é que a gente faria este produto. Mesmo complemento. Tem lá mais. Pode falar? Essa não. No meu caso, eu penso que iria ser maior do comprimento
Aham. No preço. Tudo isso porque quanto menor o preço, maior a procura. Lógico. É lógica. Yeah. Eu também sou apologista de que o senhor disse e que também deve-se fazer uma maior que a Coca-Cola, já que vai rivalizar com a Coca-Cola, não pode ser uma igual ou menor. Se for menor, a gente não tem que ir a Coca-Cola. Se for igual, para a diferença. Ok. Já o maior chama a atenção das pessoas. E o preço? O preço também creio que deve ser menor. Ser menor. Yeah. Faz sentido, é lógico. Yeah. Mas alguém tem alguma ideia? Eu ainda aposto que a competição devia ser no âmbito da publicidade forte Mas, e envolvimento nas Mas- ações sociais. sim. Yeah. Mas o teu cliente ainda está a pedir para desenvolver o produto, ainda não chegou na comunicação. Ele só quer saber qual é o produto que você vai levar para rivalizar. A intenção é ser conhecido, Yeah. Sim. expandir o nome, Yeah. baixar o patamar Yeah. do concorrente. É uma lógica, é a fase a posterior. O cliente só vai te pagar a próxima fase. Essa fase ainda não vai te pagar. Aqui a senhora, vamos dizer, se a senhora vai ser paga nessa fase ou se vai ser paga na próxima fase. Eu acho que primeiro temos que olhar quem é a Coca-Cola, aonde é que a Coca-Cola Yeah. chega. Exato. Temos que ver esse aspecto. Estabelecemos esse padrão logo que ela é a marca que mais, é o produto que mais é consumido depois da água no mundo inteiro. Isso basicamente dá um espectro grande. Yeah. Eu ainda arriscaria ter um preço um bocadinho mais alto. Um preço um bocadinho mais alto. E o sabor? E atenção. E que tipo de sabor é que porias? Sabor cola ou ias desenvolver um outro sabor que não fosse cola? O sabor é um bocadinho assim suspeito para falar a boa. O cliente está a pagar para tu dares a tua opinião. Podia também arriscar com alguma ingrediente, não sei, mas eu acredito que para aquilo que é o posicionamento da Coca-Cola hoje, Yeah. a nível mundial, temos que olhar para... Escolhe, menina, não enrola muito. Teu noivo vai acabar o casamento antes, não vai chegar lá. Deixa eu escolher um sabor. Dá-me um sabor. Cola ou não cola? Só pergunta assim, cola ou não cola? Cola, né? Pronto, ok. Perfeito, tá bom? Só mais duas perguntitas e a gente vai para frente. Vamos lá. Quanto ao sabor, eu ainda arrisco mesmo em ser cola. Cola, ok. Cola para rivalizar. Mais caro ou mais barato? Um preço equiparado à Coca-Cola. Tá bom? E mais produto ou menos produto? Lata maior ou lata menor? A mesma lata. Mesmo tamanho, mesmo tamanho. Mesmo tamanho, aham. Mesma lata e principalmente me colocar como a número 2. Ok. Não chega ainda no posicionamento, só estamos no produto. Essa é a segunda parte do próximo pagamento, da próxima consultoria. Tá? Ok, tem mais um só para a gente ver. Sim, a princípio, quanto ao sabor, eu escolheria a cola. Cola. Cola ou não cola? Cola não, ok. Procuraria um produto que todo mundo gosta. Não sei, que é Seria banana. banana, sabor banana, todo mundo gosta, né? Ok, fixe. E lata, maior ou menor? Quanto ao tamanho da lata, seria menor. E quanto à precificação... Menor, né? Aham. Quanto à precificação, seria maior, daí a exclusividade do produto. Yeah. Ok, tá bom, perfeito. Olha, sabem uma coisa? Agora vou-vos mostrar qual é o produto que cresce, que mais cresce dentro desse segmento, que consegue produzir mais por cada produto vendido, por cada lata vendida e que tem um potencial imenso de distribuição no mundo todo e que consegue rivalizar nesse ponto de vista com a Coca-Cola. E ainda por cima sabe mal, quer dizer, para além disso tudo ainda sabe mal. Mas olha, parabéns, foi interessante que assim, muitas pessoas tiveram, vem o risco do pensamento lógico, muitas pessoas tiveram um pensamento lógico, algumas pessoas fugiram aqui um pouquinho do pensamento lógico, que é interessante, mas como estava a dizer, isto é o que acontece com o pensamento lógico, que é dificilmente o pensamento lógico nos leva à criação de alguma coisa genuinamente nova. Tá? O grande pensamento lógico é, ok, vamos fazer cola para rivalizar igual, podemos dar mais para dar mais vantagem, vamos tirar um pouco no preço para dar um pouquinho de vantagem em preço, tá? Não tem nada de errado com o pensamento lógico, a única questão é o pensamento lógico dificilmente nos leva
a conseguir gerar coisas novas enquanto conteúdo. E uma questão que sabem que não é apenas na publicidade que nós não deveríamos, de vez em quando, não usar tanto pensamento lógico. Há algumas áreas que também, inclusive, o pensamento lógico chega a ser perigoso, como, por exemplo, no exército, na guerra. O pensamento lógico na guerra consegue ser perigoso por um motivo muito simples, que se tu tens uma estratégia com base no pensamento lógico, o teu inimigo também pode ter. E aí, diferente do teu adversário comercial, que só vai vender mais do que tu, o teu inimigo vai te dar um tiro se ele tiver. Logo, o pensamento vai estar melhor preparado que tu e vai te surpreender, provavelmente, se ele for um pouco mais criativo do que tu. Então, logo, isto é para dizer que, embora pareça racional que o pensamento lógico seja a melhor solução para todos os problemas que temos, mas há uma área hiper especializada como a guerra, o exército, onde o pensamento lógico não é a melhor solução que nós podemos ter para abordar problemas. Tá. Isto é tão importante que tem aqui um senhor, que o nome não aparece aí, mas o senhor é o Sun Tzu. Sun Tzu foi um filósofo general, estrategista chinês da China antiga, que escreveu uma obra que chama-se A Arte da Guerra, muito conhecida. Pronto, e uma das frases mais conhecidas do Sun Tzu se tu conheces o teu inimigo e tu conheces a ti mesmo, não tens que temer o resultado de 100 batalhas. Mais ou menos que diz, nós traduzimos, se conheces a ti mesmo e se não te conheces e não conheces o inimigo, perdeste a batalha. Se te conheces e não conheces o inimigo, talvez possa ser. Se tu te conheces a ti e conheces o inimigo, então tu já venceste a batalha. Isso tudo tem a ver com lógica, com a utilização do pensamento lógico dentro das estratégias. Não é à toa que essa cotação é muito fã. Então, como eu falei há pouco, ser criativo no mundo militar, quer dizer, não ser lógico tradicionalmente no mundo militar, é uma questão, ser criativo é uma questão que se faz sempre com desperdícios de recursos financeiros. Só explicar isso muito simplesmente. Militares, se quiserem atacar os outros, a forma mais eficaz e econômica ou a que gasta menos recursos é: vamos pela estrada, pomos todo mundo nos caminhões, vamos em linha reta, chegamos lá, desembarcamos e vamos aos bifes. Mas, na verdade, provavelmente, se eles querem, vão ter que fazer poucos homens, subir montanhas a pé, descer montanhas com uma série e para tentar surpreender, criar o fator surpresa. Quer dizer, eles vão gastar mais recursos, vão ser mais lentos, não vão maximizar o seu potencial para conseguirem criar uma estratégia que não seja lógica como a outra. E isto, importante, também acontece no marketing. No marketing, se nós quisermos ser não lógicos e quisermos ser criativos, temos que o fazer com algum desperdício de recursos. Isto é, não conseguimos o fazer maximizando os nossos recursos. Que isto é uma coisa muito difícil de ser recebida e ser bem aceite em todos os lados no marketing, e é parte do problema pelo qual a criatividade atravessa essa crise que eu chamei assim dentro do negócio do marketing, porque da medida que a forma que o marketing se transformou em ciência newtoniana, as métricas são muito valorizadas, são mensuráveis, e depois há uma questão que é muito importante, que é criatividade não é nem mensurável nem é replicável, o que é um problema quando estamos a falar dentro de uma lógica newtoniana. Dentro das ciências, quando se está a falar de uma ciência, só existe um resultado certo. Uma ciência diz que se alguma coisa acontecer dessa forma, tem que produzir este resultado. O que nos acontece que é, no marketing ou na criatividade, muitas das vezes a melhor solução ou o oposto de uma boa ideia para um problema não necessariamente é uma má ideia, às vezes pode ser uma boa ideia. Que isto desafia o conceito básico normalmente em que só há uma boa resposta para um problema ou só uma resposta válida para um problema. E na criatividade isto não acontece. Também é uma das questões que faz então ter este
menos facilidade, vamos assim dizer, em utilizarmos cada vez mais a criatividade para resolver problemas de marketing que nós temos. E o mundo corporativo também tem um pequeno problema, que é as decisões são muito tomadas com base naquilo que se pode justificar. Tá? Quando não se consegue justificar, quando não se consegue defender, é um pouquinho difícil o mundo criativo, o mundo corporativo aceitar as suas decisões. Uma das coisas é, curiosamente, a natureza também usa desta permissão para falhar. Aquilo que eu usei, o termo que eu usei é permissão para falhar, que é as abelhas. Quando uma abelha descobre um campo com pólen e vai à colmeia e faz o sinal para as outras abelhas de que existe um campo com pólen e as outras começam a dirigir-se, há uma quantidade, uma porcentagem de abelhas que, mesmo estando exposta àquela informação, sabendo que o campo de pólen é para lá, elas voam randomicamente, elas voam para direções opostas. Elas não cumprem e não seguem aquela instrução que, em teoria lógica, maximizaria o recurso, quer dizer, vou até lá, pego o pólen para produzir mais mel, e elas andam randomicamente e voam. Isto, e elas com esta permissão para falhar, porque elas falham, não encontram o campo, maximiza e aumenta a probabilidade da colmeia encontrar acidentalmente um novo campo. Então, aqueles voos randônicos de vez em quando produzem resultados, porque alguma daquelas abelhas que não cumprem a orientação acaba por encontrar mais recursos e aumentando a capacidade de sobrevivência daquela colmeia. Isto é uma coisa bem interessante de como é que também a natureza usa desta permissão ou desta criatividade para conseguir sobreviver. Eu, em termos de carreira, um dos momentos onde eu pude gozar melhor desta permissão para falhar foi quando criamos a campanha da Superbox Saca Fácil, aquela que o Páscoa mencionou. E naquela época, não sei se lembra, isso é uma campanha já tem uns bons anos atrás, mas é uma campanha que veiculou bastante. E depois de nós termos descoberto o primeiro e termos trabalhado no primeiro conceito e a campanha ter saído, a partir daí as campanhas a seguir, nós tínhamos tanta liberdade para falhar, que tudo que nós não podíamos ser era ser previsíveis. Tudo que nós não podíamos ser era ser comum, estar no mundo comum. Então o cliente estava tão confortável e dava-nos realmente assim a permissão, olha, podem fazer do mais louco, do mais absurdo, do mais fora do normal, mas o que nós não podemos fazer é coisas mais do mesmo ou coisas que sejam muito já vistas, já batidas ou já reconhecidas à primeira. Quando eu falava em não é possível maximizar, faz com alguma perda, é justamente isso. Por exemplo, tens equipas criativas a trabalhar horas e horas e horas em material que muitas das vezes é lixo, é desperdiçado porque pode nunca ver a luz do dia e normalmente nunca vê quando se está nesses processos com permissão para falhar. Isto por acaso configura uma constatação, quase que uma queixa pessoal que eu tenho hoje em dia quando eu olho para a quantidade de comunicação que temos na rua no nosso país. Nós vemos muita comunicação que nós, ao olharmos, quase que já conseguimos identificar o briefing, conseguimos ver, olha, este briefing dizia que temos que falar com a geração X, que tem as tendências sexuais Y, que tem os problemas Z e cuja solução é H. E tu olhas para aquela campanha, quase que já vês tudo lá muito claro, porque percebe-se muito claramente que há essa lógica de maximização e com pouca permissão para criar e para gerar algo novo. Os criativos quase que só têm que pegar essa informação e conseguirem arrumar num guião sem fugir muito e a campanha está aprovada. E para finalizar, uma lógica boa sempre para nós entendermos, e nós estamos sempre rodeados de grandes exemplos. Criatividade e intuição. Gosto desse painel cheio de senhores que moldaram e mudam a nossa vida, mudam a forma como nós nos comunicamos, a forma como nós compramos, a forma como nós viajamos, mudam a forma como nós usamos tecnologia, a forma como nós falamos com os nossos amigos, entre outros. Uma galeria de conhecidos, né? Todos eles mais novinhos, alguns mais bons, outros mais terríveis, mas todos eles que fizeram coisas fantásticas e mudaram a nossa coisa. Uma das coisas que essas pessoas todas têm em comum, que é todas as decisões que esses executivos tomaram tiveram a ver com a sua imaginação, com a sua intuição. Tá? Essas decisões não tiveram a tomar necessariamente com dados estatísticos. Aliás, se esses senhores fossem lógicos e racionais, o Elon Musk, lá em cima à direita,
não teria comprado o Twitter por 44 bilhões de dólares, porque há muito pouca racionalidade que consiga explicar este move que ele fez, tal como todos eles. Jeff Bezos não teria criado a plataforma que fez, Bill Gates ou Steve Jobs. Todos eles não tomaram decisões baseadas em dados e em lógica racional de dados e estatísticas, mas todos eles tomaram decisões baseadas na sua intuição. A única diferença é que para eles chamamos de intuição, para nós, para o nosso trabalho, é criatividade. O que quer dizer que nós temos o privilégio de ser solicitados e pagos, de ser intuitivos, de ter a nossa intuição todos os dias das nossas vidas, que é realmente um privilégio comparado a todas as outras pessoas que o fazem. Para fechar, queria aqui, antes de falarmos um pouquinho, mostrar-vos um filme. Alguém teve ano passado cá comigo? Então, ainda bem, porque é um filme que então não podem se queixar de já terem visto o filme, mas é um filme que eu gosto. Ele é um filme bom todos os dias. Deixa eu lá ver. Tem som? I've had my ups and downs, my fair share of lumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection, a pair of legs engineered to defy the laws of physics, and a mindset to master the most epic of space. Olha, eles estão de marcha atrás, ainda por cima, né? Marcha ré. Tá. Isto é palmas ao anúncio. Eu gosto deste anúncio todos os dias. É um anúncio fantástico, onde a criatividade dos profissionais de marketing que trabalharam foram criativos, acreditaram numa coisa que poderia ser, e a intuição dos executivos da Volvo funcionaram juntos e aceitaram e fizeram um trabalho. Este é um dos anúncios mais copiados da internet. Esse anúncio é interessante por causa disso. Ele foi para a internet e foi uma explosão, e houve cópias e cópias de tudo, e as pessoas fizeram com 3D, com brincadeiras, com carrinhos de supermercado. Quer dizer, esse é um anúncio virou meme da internet, mas num nível assim gigantesco. É um anúncio que tem mais de 50 milhões de visualizações na internet, o que para publicidade é uma barbaridade, em termos que as pessoas não ficam lá a ver publicidade o tempo todo, mas lá está, é um anúncio daqueles muito criativo, que desafia a lógica e que com muita intuição deu resultados maravilhosos. Ok? Estou aberto aqui para... Posso fazer aqui uma pergunta? Ok. Super. Eu vou fazer 4, 5 perguntas e depois vamos passar para vocês também. Yeah. Muita gente não sabe, mas eu e o Cláudio trabalhámos juntos 6 anos, penso eu. Sim. E fizemos aquilo que na altura se chamava de duplas criativas. O que é uma dupla criativa? Como o nome indica, são 2 criativos. Mas desses 2 criativos, um tem a responsabilidade pelos textos, pela escrita, chamada de ator, ou copy, e o outro tem a responsabilidade pelo visual, chamado diretor de arte ou arte director. Ele ficava sempre melhor que eu, porque achava sempre que ele era o meu diretor. E a pergunta que eu tenho aqui é: eu, redator, diretor de arte, se eu aprender a dominar as ferramentas da AI na parte de criação de imagens, vou ser um excelente diretor de arte? Vou ser um excelente criativo completo? Esta é a pergunta mais tricky de todas. Só para aqui estudar um pouco a malta, que é, como o Páscoa falou, tradicionalmente na publicidade dividia-se essa função, que é quem faz a parte visual e quem faz a parte texto, né? E a pergunta é,
Se a pessoa que faz a parte de texto tiver uma ferramenta de AI, consegue ele cumprir e talvez fazer melhor que o outro a parte visual? Ou o contrário. Ou o contrário. Olha. Ok, eu acho que ele faria um criativo, mas não faria um excelente criativo. Porque uma das questões que as ferramentas de inteligência artificial, a forma de tirar melhor partido de uma ferramenta de inteligência artificial é saber como perguntar, saber o que perguntar. Isto é um dos truques que se faz e dentro da inteligência artificial a gente chama isso de refinar os prompts. E já há inclusive inteligência artificial para ajudar as pessoas a refinarem os prompts. Quer dizer, tu já podes ir no ChatGPT pedir para te refinar um prompt para fazeres uma imagem no Midjourney. Aquilo funciona. Chegas lá e diz, olha, eu quero Baía de Luanda com pôr do sol. E de 10 vezes, 8 vezes vai vir mal. Vai vir o pôr do sol no lugar errado, a Baía de Luanda não é bem Baía de Luanda e chega um momento em que tu estás cansado, esgotado. Aí tu tens já truques, vais numa outra ferramenta, diz, crie-me vários prompts sobre este tema e ele vai te dar 10 opções e tu vais, quer dizer, isto é um processo, mas isto para responder na pergunta, que faz sim de um copy poder cumprir a função, mas não acho que ele vai fazer tão bem quanto um diretor de arte, porque tem uma disciplina visual muito maior, tem mais elementos para pedir corretamente a uma máquina de inteligência artificial a informação. Vou dar um exemplo. Um diretor de arte muito normalmente faz fotografia, conhece linguagem fotográfica, ele conhece lentes de câmera, 50mm, 35mm, 85mm, ele conhece temperatura de cor, ele conhece referências visuais de filmes que ele viu. Olha, eu quero uma imagem estilo Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino, na cena em que o DiCaprio fala com não sei quem das quantas. Ele mentalmente tem uma fotografia na sua cabeça, que se tu fores pedir uma Baía de Luanda com pôr do sol, tens menos elementos visuais e de conhecimento de construção de imagem, principal nessa parte, tipo de câmera, textura de câmera, se é um filme com grão Kodak, 1976, há uns truquezitos, o que fazem que sim, a tua imagem vai aparecer, Baía de Luanda com pôr do sol, mas a imagem que eu vou gerar tem um potencial de ser muito mais interessante do que a imagem que tu vais gerar. Eu a primeira vez tive experiência não com o chefe, que eu uso com frequência, mas com a criação de imagens. Foi um diretor da minha empresa, ele disse, pode vir aqui, senta aqui na frente. Agora escreves e ele faz o que tu quiseres. E eu olhei e disse, pede qualquer coisa. E a minha mente tornou-se deserto, eu não sabia o que eu ouvi pedir, porque pensei aqui um mundo de infindável possibilidades. Eu não vi nada, eu não sei o que é que eu vou pedir. Exatamente. Depois eu comecei a tentar pedir para as pessoas vinham com 2 horas, uma boca para aquele lado, e decidi que não, vou deixar este projeto exato, vou continuar a parte da adaptação. Mas continuando a pergunta, e mais à frente, e um cliente não tem informação de um lado nem do outro, tem um produto, sabe que é uma campanha, e diz agora não preciso de agências de publicidade, agora vou deixar aqui. Não faz uma campanha. Ele pode fazer, mas realmente assim, ele vai se dar mal. Vai se dar mal na seguinte forma, deixa-me só ser assim um pouquinho, a curtir um pouco a questão. Tecnicamente, qualquer um pode fazer uma imagem e pode pôr no ar. Qualquer imagem vai para o ar e fica lá, e quando a minha avó passar, vai ver aquele cartaz, vai ver. Agora, existem imagens e imagens. Existem boas imagens e péssimas imagens. Existem imagens que são mais do mesmo. Se eu fizer hoje um cartaz e pôr uma imagem igualzinha à imagem de um cartaz de um outro banco que eu vi no ano passado, é mais ou menos como quando nós vamos ao banco de imagem e tem aquela fotografia que aparece em todas as campanhas. E usamos aquela mesma fotografia que já vimos na campanha de um banco no ano passado e usamos na nossa campanha. E é igualzinha, só que só mudou a cor do fundo e mudou o texto. E nós achamos que aquilo vai lá e que vai produzir melhores resultados do que as outras campanhas que fizeram mais investimento, mais esforço, procuraram
pontos mais originais, procuraram modelos mais parecidos com os modelos angolanos, ou pelo menos fotografaram modelos em Angola, usaram roupas que têm mais a ver com a cultura angolana. Logo, esta campanha vai ter mais capacidade de criar empatia com o consumidor do que aquela que vem uma foto de um americano qualquer, numa situação qualquer e colada. Isto acontece mais ou menos na mesma questão da realidade da inteligência artificial. Se alguém que não tem conhecimento técnico, não tem referências pessoais para determinar o que é ou que não é uma boa imagem, ele pode chegar lá e fazer. Se a minha avó chegar e pedir no ChatGPT, o texto vai vir. O texto não vai deixar de vir. Tu és a avó do Cláudio, não há texto para ti. Isso não existe. Ela vai sentar, o texto vem. Se ela pedir um boneco, uma imagem, também vem um boneco. O que se passa é que a minha avó não vai ter a quantidade de referências que eu tenho para fazê-lo bem, para escolher um ângulo bom. A mesma coisa acontece com o cliente, não comparando o cliente à minha avó, nem um pouco, mas a verdade é que o mesmo desconhecimento que a minha avó tem sobre imagens provavelmente será o mesmo desconhecimento que o cliente tem, pelo menos alguns clientes podem vir a ter sobre imagem. Em Angola já usamos inteligência artificial para criar imagens, campanhas. Tens algum exemplo? Tu já usas com sucesso? Se sim, quais foram as vantagens que encontraste? Para fazer campanhas, ainda não vimos campanhas na rua serem veiculadas com imagens de inteligência artificial. Tá? Ainda não. Até porque, do ponto de vista de uma imagem gerada por inteligência artificial, ela ainda requer algum tipo de trabalho de refinamentos antes de poder ser uma imagem de uma campanha. Tá? Refinamentos pós-produção, ajustes, apagar erros, corrigir coisas, melhorar coisas. Agora, ela é muito utilizada na preparação de campanhas, ajuda muito, poupa-nos muito tempo na preparação de campanhas. Imagina que nós temos uma ideia e não sabemos como é que essa ideia vai ficar quando posta no papel. Em vez de gastarmos 2 ou 3 dias a tentar encontrar fotos, compor fotos e ver, nós conseguimos com alguns minutos ou horas, dependendo da experiência que a pessoa tiver, a fazer prompts, quer dizer, a pedir imagens aos softwares. Podemos gastar, às vezes até minutos, no meu caso é mesmo minutos curtos, a perceber se aquilo vai funcionar ou não, e nós conseguimos ter um resultado e tomar uma decisão de uma forma muito mais rápida. Só uma coisa que eu queria deixar aqui claro, porque eu estou entendendo que vai com isto, para ficar claro. Tu não chegas à frente do computador e dizes, olha, o cliente pediu uma campanha agora para uma marca de sapatos nova, inteligência artificial, por favor, faz uma campanha para uma marca de sapatos nova. Queriam. Eu sei que não é assim, não funciona assim, vai dar para eu sei que tu vais mais longe, já pensaste, esta vai dizer assim, olha, computador, ajuda, cria uma imagem, quero ver como é que ficaria uma imagem de uma marca de sapatos, ou para o sol, quer dizer, eles, na Baía de Luanda, como tu disseste, a partir do meu apartamento, o que ele está a ajudar é a realizar algo que tu já tens na tua cabeça, que tu já criaste. Exato, isso é muito importante. Isto é como qualquer processo de criação de imagem. Quando tu sentas num software, num Photoshop para criar imagem, essa imagem já existe na tua cabeça. Ela não nasce experimentando coisas. Tu tens uma imagem muito clara, tens uma forma muito como é que tu queres, tu tens uma noção da cor que tu queres, do horário do dia que tu tens, e tu vais compondo e vais experimentando ver se aquilo encaixa. Com a inteligência artificial é a mesma coisa. A imagem tu tens que a fazer mentalmente na tua cabeça, sendo que a inteligência artificial ainda tem uma pequena dificuldade. Quando tu fazes uma imagem por ti mesmo, tu não tens que explicar a ninguém como é que esta imagem é. A inteligência artificial tu tens que explicar como é que é essa imagem, o que não é necessariamente uma coisa fácil. Às vezes, eu vou dar um exemplo, se calhar mais concreto. Imagina que você quer fazer alguém todo vestido a bangão com um sapato bicolor e com um fato com colete embaixo. Se tu fores desenhar tu mesmo, vais procurar várias fotos, vais ver 100 fotos de sapatos e vais escolher o bicolor. Se tu fores a inteligência artificial, tu tens que saber dizer que sapato é aquele. Tu tens que dizer, eu quero um sapato bicolor, com brogues, com cap shoe, com estilo derby ou estilo Oxford. Tu tens que especificar informação que muitas das vezes nós não lidamos no dia a dia quando nós estamos à procura de uma imagem. Por exemplo, se tu queres buscar um céu
pôr do sol. Tu vais lá e procuras no Google pôr do sol. Vai aparecer vários pôr do sóis. Se tu fores na inteligência artificial, vais ter que explicar. Quero um pôr do sol com tons não sei o quê, com nuvens do estilo cirrostratus, altura não sei o quê, no lugar tal do planeta, nessa época. Quer dizer, isto se tu quiseres fazer uma imagem do caraças, se tu quiseres fazer um pôr do sol qualquer ele também sai. Exatamente, tu não pode dizer um... Yeah. E aquelas boas imagens que a gente vê na inteligência artificial, ele vai mais do que apenas pedir um bitoque ou pedir um bife, tantos, ele especifica, é como se fosse ele especificasse, olha, qual é o corte da carne, qual é a cozedura, quanto tempo de grelha. Imagina agora se nós fôssemos para o restaurante e ficássemos a especificar isso, tínhamos que ser especialistas em carnes, em cortes e tudo. Na inteligência artificial, aquelas muito boas imagens, acontece isso. Aquelas pessoas que a geram são muito boas em entender exatamente o que estão a pedir. O que quer dizer que a grande maioria de nós, eu conheço muitas pessoas que vão em inteligência artificial e ficam decepcionadas. Dizem para Cláudio, não estou a conseguir fazer uma imagem boa porque está muito ruim. Como é que se faz? Eu disse, não se faz. Tu tens que aprender o que é uma imagem. Tens que saber o que compõe uma boa imagem. Tens que saber sobre câmeras, milímetros, saber sobre desfoque, olha, abertura de lente 2.8, não sei. Tens que saber uma quantidade de elementos técnicos para fazeres uma imagem fantástica. Obrigado. Vamos abrir algumas perguntas para estimular. Olá, boa tarde a todos. Boas. Vamos cumprimentar da maneira possível. Caneco Nunes é o meu nome. Sou técnico informático e gostei bastante da abordagem do Sr. Cláudio, sobretudo quando disse que ainda existem vários aspectos humanos que a inteligência artificial não pode copiar. E sabe-se que esses aspectos humanos estão relacionados com as emoções e sentimentos dos humanos, não é? Bem, no mundo onde a inteligência artificial tem vindo a dominar, eu, enquanto técnico informático, fico a me perguntar o que será da minha profissão daqui a mais alguns anos. Provavelmente terá robôs de inteligência artificial a desempenharem a minha função. Portanto, nesse sentido, eu queria saber como podemos nos manter no mercado daqui a alguns anos numa linhagem superior ou igual à da inteligência artificial. Muito obrigado. Ok. Bem, essa é a pergunta de $1 milhão. Né? Poucas pessoas conseguem responder ou muitas respostas vão errar. Se posso lhe dar uma resposta precisa e vai estar errada daqui a 5 anos, muita coisa pode mudar. Há 5 anos atrás nós não fazíamos a mínima noção do tipo de informação, como é que nós iríamos processar informação. Nós só temos que pensar uma coisa que é, as ferramentas como a inteligência artificial são apenas uma forma de acedermos à informação. Tá? Elas não são... Vamos cronologicamente. Hoje nós podemos aceder à informação pedindo à máquina, olha, por favor faça-me isto. Ou nós já podemos pedir. Há 5 anos atrás nós iríamos pedir para a máquina, liste-me imagens com pôr do sol laranja, e ela separava isto tudo e nós achávamos fantástico. Há 10 anos atrás nós só podíamos ser lista imagens e ela já listava e nós tínhamos que separar humanamente ou manualmente aquelas que queríamos e as não queríamos, e as coisas vão funcionando assim. Eu acho que quanto a nós olharmos e preocuparmos com as nossas profissões, não é alguma coisa que me preocupa muito. A história nos diz que tem sempre sido possível a nós descobrirmos novas profissões. Isto é uma das questões. Vou dar um exemplo muito claro. Blogger é uma profissão. Que é isto? Hoje em dia eu sou influencer, eu sou uma coisa social. Há 10 anos atrás isto não existia, essa profissão. Se nós olharmos que o YouTube tem mais ou menos 10, 12 anos, se eu não estou errado, de idade, os fazedores de conteúdo começaram a aparecer e a ser remunerados há 5 anos ou um pouco depois para cá. Muitas profissões de hoje não existiam. Escrever textos para as redes sociais não existia. Vlogger, saber filmar com câmeras que giram sozinhas e fazem, não existiam. Então, não acho que deva ser uma preocupação nossa, é como é que eu vou manter este meu emprego daqui a X anos atrás.
Novas tecnologias abrem novas oportunidades e criam novos empregos ou novas possibilidades de emprego. Nós estamos agora aqui um pouquinho a falar sobre a melhor forma de gerar imagens. Não me admira nada que daqui a pouco alguém vai se especializar em prompter. Prompter é gerar o texto para a imagem. Porque muita gente, quando entrar em inteligência artificial, vai descobrir que não é muito fácil criar boas imagens, não é muito linear, e vai descobrir que precisa contratar alguém que sabe fazer bons textos para gerar boas imagens. Eu tenho alguns colegas de profissão que começaram como copy de publicitário e um momento ele disse, não, eu agora a minha profissão vai ser fazer textos para ensinar máquinas de conversação. Era o início da inteligência artificial, isso há 6, 7 anos atrás, e ele deixou de ser copy, foi ser bem pago para fazer textos para ensinar máquinas de chatbots, para ensinar os robôs de conversação automáticos. Quando vais fazer uma compra num site eletrônico, quem te atende é um robô e que imita bem humanos. Houve pessoas que tiveram a ensinar, viram uma profissão, foram pagos para tal. Então acho que o nosso desafio é olhar para as tecnologias, não deveria ser como é que, se eu vou morrer cedo ou se o meu emprego vai morrer cedo, é olhar e perceber que tipo de novas oportunidades essas tecnologias estão a trazer, qual delas mais me seduz, como é que eu me vejo nisto. Eu acho que essa é a abordagem certa ao olharmos para as novas tecnologias, que elas são imparáveis, não há nenhum movimento que vai nos fazer parar essas novas tecnologias. Mais alguma questão? Sim, muito boa tarde a todos. Sou Anselmo Molina. Pode levantar? Desculpa, não estava procurando. Anselmo Molina, empreendedor. Primeiramente queria aqui parabenizar o caríssimo Cláudio pela grande explanação do seu tema. Falamos aqui de IA que gera uma imagem. Né? Eu queria aqui saber do ilustre Cláudio quais são essas inteligências artificiais que nos aconselharia a usar para gerar imagem. Bem, essa pergunta o Google pode responder melhor do que eu. Se tu pôres lá inteligência artificial para gerar imagem, tem lá uma infinidade de programas já. Eu sou mais familiarizado com o Midjourney, um programa que roda dentro de uma plataforma que é o Discord. Essa é que eu sou mais familiarizado, tem sido uma das muito usadas, mas não necessariamente é a mais fácil. Lá está, é uma que precisas saber o que pedir, pronto. Mas tem muitas outras que até são mais fáceis, a forma de pedir é muito mais simplificada. Mas isto há muitos, depende do que é que tu queres fazer, dependendo do que é que tu queres fazer. E as pessoas especializadas às vezes até combinam 2, 3 plataformas de inteligência artificial para fazer. Mas a questão principal não é exatamente a plataforma, tens que saber bem o que tu queres pedir, tens que estar muito familiarizado com o que tu queres pedir. Mais, por favor? Mano. Muito boa tarde a todos. Queria, a princípio, parabenizar o resto do público, né, pela iniciativa e também pelo tema inteligência artificial versus criatividade. Acho que é um tema super pertinente e cada um das pessoas que está aqui presente conseguiu pegar sempre alguma coisa. A princípio, eu queria começar por dizer que se na realidade existe perfeição humana, claro que uma coisa que o homem criou automaticamente será mais imperfeita que o próprio homem. Se o homem erra, claro que a inteligência artificial vai errar mais que o próprio homem. A minha questão é a seguinte: até que certo ponto, no ponto de vista do Cláudio, o homem quer chegar com a inteligência artificial. E se o homem chegar até onde ele quer chegar com a inteligência artificial, será que conseguirá lidar mesmo com uma coisa que ele criou? Ou até um certo ponto a inteligência artificial sairá dos limites como temos visto nos filmes? Será que isso acontecerá? Ou simplesmente algo que o homem criou para nos manter animados, entender alguma coisa parecida? Ok, boas. É interessante, se eu soubesse fragmentar por partes. A primeira, vou fazer alguns comentários sobre a pergunta que fizeste. Uma, falaste sobre ela sempre vai ser imperfeita. Sim, ela é imperfeita, mas há setores onde as máquinas conseguem ter melhor performance do que nós, por vários motivos, tá? Não tem a ver com... Vou dar um exemplo que estudos mostram que
receitas médicas passadas por inteligência artificial ou por softwares têm uma taxa de acerto melhor do que receitas médicas passadas por médicos de verdade. Médicos de verdade, ao passarem, erram mais, não é porque erram porque escrevem errado, não. Mais vezes diagnosticam de forma errada do que máquinas ao fazer. Tá? São sempre questões que têm muitos layers, muita complexidade. Vou dar assim uma bem fácil para simplificar. Se eu tiver no nosso continente um médico, pode não ter as condições humanas ideais, tem que ir trabalhar, apanhar 3 candongueiros para ir trabalhar, a probabilidade de chegar no seu trabalho e errar na performance do seu trabalho é muito maior do que um médico num lugar que não tem que lidar com isso. Quer dizer, isso só para dizer que há vários fatores, isso não é tão linear que as máquinas são mais inteligentes que os humanos, há vários fatores nisso e esses estudos a gente sempre tem que olhar com um pouquinho de reticência, mas o que eu quero dizer é assim, há áreas em que máquinas apresentam melhor performance do que os seres humanos. A segunda questão que tu tocaste era o medo da inteligência enquanto inteligência com capacidade de rivalizar os humanos. Tá? Isto foge um pouquinho da nossa conversa, mas eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. E uma das coisas que eu vi recentemente sobre alguém que se preocupa com isto ele dizia que a probabilidade de nós humanos nos exterminarmos a nós mesmos é muito maior do que uma inteligência artificial tentar nos exterminar. É só nós olharmos para os noticiários hoje em dia, todos os dias nós vemos humanos a tentar acabar com humanos, com bombas nucleares entre a Ucrânia e a Rússia, com bombas não nucleares entre os árabes e os judeus. E olha que esses são os conflitos famosos, há outros centenas de conflitos dentro da África, dentro de outros países e tal. Então eu acho que dentro da equação, inteligência artificial vai acabar com os humanos, isto é a probabilidade mais... Mas ainda assim há uns cientistas que, se isso acontecer, eles probabilizam, mas é uma conversa um pouquinho mais longa, mas eles até criam cenários em que isso poderia acontecer, mas são todos cenários acidentais. Não é porque a inteligência artificial quer acabar conosco, não tem vantagem, mas é que por acidente criou alguma coisa, por exemplo, que faz com que nós sejamos vítimas colaterais. Mas isso não deveria ser, não é a nossa preocupação. Vamos pensar em inteligência artificial como uma ferramenta, isso é importante. Qual é o papel que tu disseste, qual é o papel e onde é que isso se encaixa? Inteligência artificial é bicicleta. É bicicleta, é mesmo só isso. Se tu fores daqui até o Porto de Luanda a pé, gastas mais energia e levas 40 minutos. Se tiveres uma bicicleta, gastas menos energia e levas 15 minutos. Isto é inteligência artificial. Inteligência artificial nos permite sair do ponto A ao ponto B gastando menos energia. É uma ferramenta de trabalho. É como uma chave de fenda, não é como alguma coisa que vai... Simplesmente o formato em que ela aparece, que é um formato que imita humanos, é que pode nos criar algum susto, tá aí, mas o cinema é fantástico em fazer isso, eles fizeram Exterminador do Futuro e nós não desenvolvemos robôs assim grandes com braços, mas temos telemóveis, é igualzinho. São robôs igual e nem precisam de braços que nós levamos eles para todos os lugares, eles nem precisam de pernas. Então eles já estão entre nós, não há um receio que nós precisamos ter proposital. Boa tarde a todos. Sim. João, startup founder e trabalho com marketing digital. Boas. Quanto à criatividade, desde que eu li o livro como um artista, eu deixei de me preocupar com o excesso de criatividade, ou me martelar por não ser criativo o suficiente. Eu já fazia isso a sangue frio, para criar campanhas, sou especializado em tráfego pago, para criar campanha como gerenciador, vou na biblioteca de anúncios e vejo os anúncios, por exemplo, fotografia, vou ver uns 10 anúncios de fotografia, 20 anúncios de fotografias, vejo conforme eles são constituídos, o tipo de cenários que eles usam, e eu me baseio sempre, quase sempre, nos vídeos mais famosos, que têm mais likes, e depois crio, junto com o meu cliente, a sua campanha. Eu gostaria de saber, por parte do Cláudio, até que ponto isso é perigoso para a criatividade. E mais, eu não sou muito bem copywriter, mas já fazia isso também assim com uma certa dificuldade. E os meus textos não são criativos. Desde que o chat GPT apareceu, e eu sei, por acaso, os astrônomos de comando, sei como conversar com a máquina me dá o que eu procuro, e aí as coisas passaram a ser muito mais criativas. Pergunto o chat GPT, dá os prompts, e os prompts que o chat GPT me dá,
tem sempre aquela parte criativa, que eu consigo escrever mais textos, consigo colocar alguns textos básicos, que às vezes que o chat GPT parece que já te deu tudo, mas não, há sempre uma intervenção humana para melhorar as coisas. Então, a minha questão mesmo é essa, até que ponto a IA vem ferir a criatividade humana? Ou ela melhora certa... Porque eu acho que melhora bastante a criatividade. Vamos lá. A inteligência artificial, neste caso, não está a ferir a criatividade humana. O que ela vai fazer é pôr mais em risco o teu trabalho específico, a ti especificamente, porque tu, como tu explicaste, optaste por não estar a gastar tanta energia a fazer trabalho criativo e a fazer ou a apresentar o trabalho que é gerado eletronicamente pelas ferramentas. Então, à medida que essas ferramentas forem ficando melhores, o que vai acontecer em grande dimensão, grande medida é o que tu vendes ao teu cliente. O dia que o teu cliente souber as ferramentas que tu usas, o teu cliente vai lá diretamente e faz. Tá. Então esse é o ponto. Se tu estás a vender ao teu cliente o resultado de prompts, ele também os pode gerar. Com curva de aprendizado, mas aprende, chega lá e gera. Se tu tiveres para vender ao teu cliente outras coisas, por exemplo, criatividade mesmo, imagina, estás a pensar, o problema que queres solucionar, o teu cliente não vai conseguir gerar isso porque o teu cliente vai ter que fazer a mesma curva de aprendizado que tu, como criativo, tens que fazer. Ter mais referências, estudar mais, gastar mais energia, experimentar mais vezes e tudo. Então, basicamente assim, quando tu dizes assim, a criatividade não está em risco, está mais em risco o trabalho que tu fazes diretamente por causa da forma como tu fazes, e aí sim, e o que tu fazes, a criatividade aí o faz e pode o fazer e ela vai evoluir e vai fazendo cada vez melhor e mais rápido, tá? Mas não é a criatividade que está em risco neste caso. O que está em risco nesse caso é um modo específico como tu trabalhas, por exemplo, que pode ser fortemente afetado à medida que as ferramentas forem se desenvolvendo. Mais alguma questão? Ou estamos... por favor, Isso acabou por virar uma discussão muito técnica, né, sobre o futuro, mas também podemos falar sobre criatividade pura e dura, qualquer coisa. Durante a sua abordagem, foi um ponto que me chamou muita atenção quando falou de aumentar o preço e aumentar a venda. Eu gostaria de saber quais são os métodos que possa dar para que possa-se aumentar o preço do produto e aumentar a venda. Porque é sabido por todos que quando melhor o preço, maior a procura, maior a venda. Então, gostaria de saber desse detalhe. Ok. Agora, eu sou especializado em criatividade, não sou especializado em marketing, mas pronto, é uma questão muito associada ao marketing. Mas vou lhe dar exemplos, em vez de dar uma definição técnica de qualquer coisa, vou lhe dar uns exemplos onde as coisas acontecem, onde o preço é mais alto e as vendas são mais altas. Brand lover, love brands, quer dizer, aquelas marcas que estão emocionalmente conectadas conosco, mais do que racionalmente conectadas conosco. Tá? Um exemplo claro disso é a Apple. Os telefones da Apple, todos os anos eles são ligeiramente mais caros, tiquinho, mas vão sendo mais caros. Hoje em dia já aceitamos pagar entre $1.200 a $1.400 por um telefone, é inédito no planeta, nunca pagamos tanto por um telefone. Provavelmente os próximos telefones da Apple vão ser ligeiramente um pouquinho mais caros e nós vamos continuar a comprá-los. Isso é, eles aumentam o preço e continuam a aumentar e cada vez mais pessoas querem entrar no clube das pessoas que têm um iPhone, tá? E isto, em parte, é a ligação que o consumidor tem com essas marcas é emocional, grande parte da ligação é emocional, porque funcional eles todas são. Samsung faz a mesma foto que a Apple faz vice-versa, a Huawei também faz melhor que os dois juntos e tudo. Isto é funcionalmente, 30 GB, 40, é tudo funcional. Há um outro lado que é a conexão emocional que o consumidor tem com a marca. E esse tipo de conexão emocional é aquela que a criatividade que nós estamos a falar consegue providenciar. Tá? Este tipo de comunicação, o que tu precisas fazer, como é que tu abordas com isso, é o tipo de artifícios que humanamente só nós, essa que aí não consegue gerar, nós conseguimos o produzir. É claro que eu estou a ser muito simplista, fui só num fator, mas há outros fatores nos produtos da Apple.
a qualidade fabrico, isso, mas os outros todos também conseguem entregar. Aquele anúncio que eu mostrei no final, o Van Damme a fazer a espragata, só para terem noção, aquele produto é um caminhão Volvo, aquilo é para anunciar uma direção hidráulica super especial e sistema de estabilidade. Então eles fazem os caminhões em marcha atrás e o Van Damme confia tanto que até se arrisca e faz uma espragata. Quem compra caminhões Volvo? Quem compra caminhões, aqueles caminhões custam $200 mil em média. Quem compra caminhões Volvo são departamentos de compras específicos de companhias de transporte. Deve ser uma pessoa que assina um cheque e paga 50 caminhões. Não é o camionista individual. Compram, claro que compram, mas o grosso, essas companhias não dependem do camionista individual para vender caminhões. Esta pessoa que compra faz uma compra racional, senta lá e vê estatísticas, vê planilhas, ver coisas e que, no entanto, eles decidiram criar um anúncio altamente emocional, que não fala sobre, não é um anúncio técnico, não é racional, não é nada, e no entanto pegou a Volvo e pôs ela num parâmetro de uma marca que nós sentimos uma ligação emocional, um carinho por ela, tá? Então, criatividade em grande parte, o que justifica a criatividade em grande parte é essa capacidade, este poder de poder criar relações emocionais entre nós e marcas. Mas e as coisas úteis, práticas e vender? É bom, é muito útil, mas vamos só fazer uma conta. Quando nós analisamos uma marca como a Coca-Cola ou como qualquer outra, o valor, o patrimônio da marca, aquilo que tu podes pegar e vender como edifícios, veículos, máquinas, processos, lojas e tudo, tem um valor, mas aquilo que vale a marca como um todo, e a marca é intangível, a marca não é uma coisa que você pode pôr no bolso e levar para casa e pôr num cofre, é intangível. O valor intangível da marca é muito maior, mas é muito maior, numa escala muito maior. Isso acontece com todas as marcas, justamente porque criatividade, trabalho humano, trabalho cerebral, conseguiu posicionar e colocar aquelas marcas como marcas de alto valor para os seus consumidores. Então é muito mais nesse ponto de vista em que nós devemos abordar e olhar para a relação de criatividade com marcas e como é que as marcas até podem vender mais aumentando o preço, tem a ver com essa possibilidade. Yeah. E você é o último pergunta, peço desculpa, temos já avançar para o próximo. Yeah. Ok. Não tem mais uma? Bora. Perché ho fatto uma dificuldade que nós temos constantemente é a falta de criatividade. E quando há isso, eu já sabia já que o editor, né, é artista também, o que faz quando há falta de criatividade? Bem, eu arrisco a dizer que criatividade vem de duas questões que acontecem. Uma, primeira, de um talento nato, ou de uma possibilidade ou de uma capacidade que nós temos de gerar interpretações novas sobre coisas que nós conhecemos, novas que nós nunca vimos antes. Pronto, vamos chamar determinado. O que é novo é aquilo que a gente não conhece. Interpretações novas sobre coisas. Vou dar um exemplo muito claro. As crianças, quando tu pegas uma criança de 5 anos e começa a desenhar, ela chega e desenha um céu e ela pinta o céu com a cor que ela quiser. Ela pinta um céu tipo verde, ela pinta um céu roxo, e tu olhas para a criança e por que a criança pinta o céu roxo? Porque a criança concebe que um céu possa ser roxo. Por que ela concebe isso? Porque ela não tem muita referência específica do que é um céu e nunca ninguém disse, olha, um céu não pode ser roxo. Criatividade é um pouco isto. É a capacidade que nós temos, a possibilidade de olhar para certas coisas e criar interpretações que não estão lá óbvias, porque simplesmente nós bloqueamos ou inibimos aquilo que são os inibidores, nós deixamos fora aquilo que nos inibe. Isto é a primeira questão, nato. A segunda questão é praticar, prática. O Cristiano Ronaldo deve ter uma habilidade nata para jogar futebol, mas ele pratica muito. Ele treina muito, mas muito. Ele treina mais que todo mundo e tantos, então isso faz o super Cristiano Ronaldo. Então, respondendo aqui às tuas questões, há um lado que tem que acontecer, que é, tem que praticar. Esta é inevitável. Ter uma capacidade nata,
Todos nós temos mais ou menos, vamos perdendo ao longo da vida quando vamos crescendo. Quando somos miúdos, a nossa capacidade criativa é altíssima. Todo mundo tem crianças, sabe como é que... Crianças que apresentam, desenham animal. Ela sabe que o animal tem 4 patas, mas ela põe 6 porque ela quer, porque ninguém disse que não pode ser. E tudo é criatividade, é nato, e depois prática. Mas isto aí não tem como. É mesmo um exercício de ser mais criativo, é pôr em prática e aprenderes a bloquear os teus inibidores. Aquilo tudo que te ensinaram que não pode, esquece. Acho que sim. Muito obrigado. Ok. Boas. É sempre um prazer. Obrigado por ter. É sempre um prazer. Vamos passar à nossa próxima voz. Espero que fiques aqui também que se chama O Meu Top 10 por Dalma Silva. Ora, o Dalma Silva é um nome influente, já é um nome influente no marketing nacional, mas não competitivo, não estou a dizer que não o é, mas pelo trabalho que tem vindo a fazer e que aconselho a vocês todos que estão aqui, se afirmar sozinho, e que têm interesse em marketing, se afirmar, acompanhar. Eu Ele é fundador do Marcas em